Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, o tema do nosso estudo aborda a forma dos atos processuais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil, CPC. Vamos começar pelo básico. A forma dos atos processuais é o aspecto exterior que os caracteriza, representando o conjunto de solenidades necessárias para a plena eficácia do ato jurídico processual. É através da forma que as declarações de vontade das partes se tornam concretas e se transformam em atos jurídicos processuais. A observância da forma é fundamental para garantir a segurança jurídica e a compreensão adequada das intenções das partes. Na disciplina desse tema, a gente precisa destacar o princípio da liberdade das formas, que está previsto no artigo 188 do CPC e prevalece no processo civil brasileiro. E qual é o teor desse princípio, professora? Em regra, as partes têm liberdade para escolher a forma pela qual vão expressar sua vontade. O princípio da liberdade das formas estabelece que, exceto quando a lei expressamente exige uma forma específica, os atos e termos processuais são livres em relação à forma. Isso significa o quê? Vai significar que, em muitos casos, as partes vão ter a flexibilidade para escolher como vão realizar seus atos, desde que atinjam a finalidade essencial deles. E como esses atos processuais se classificam quanto à forma? Se a gente for usar a forma como critério, os atos jurídicos podem ser classificados em solenes e não solenes. Os atos solenes são aqueles para os quais a lei vai prever uma forma específica como condição de validade. Já os atos não solenes são praticados de forma livre, ou seja, eles são realizados independentemente de qualquer formalidade e sua validade vai ser comprovada por qualquer meio de convencimento que seja admitido no direito. Vamos dar um exemplo. Uma escritura pública, ela exige a presença de tabelião e testemunhas. Ela é um exemplo de ato solene. Já uma procuração, que ela pode ser feita de próprio punho, vai ser um ato não solene. Levando em conta as informações que a gente viu até aqui, quais são os meios de expressão dos atos processuais? Os atos processuais são essencialmente declarações de vontade e a sua expressão ocorre necessariamente pela linguagem. Geralmente, os atos processuais estão subordinados à forma escrita, apresentando termos adequados, locais e tempo expressamente previstos em lei. No entanto, também existem atos orais, como os testemunhos que precisam ser reduzidos a termo pelo escrivão para serem documentados nos autos. Vamos dar um exemplo. Uma petição inicial é um exemplo de um ato processual escrito, que observa regras próprias. Já a manifestação oral durante uma audiência, que vai ser documentada em termo, é um exemplo de ato oral. Para encerrar nossa aula, um último detalhe. A publicidade do processo ela é assegurada pela Constituição e regulamentada pelo artigo 189 do CPC. Em casos de segredo de justiça, o acesso será restrito às partes, aos advogados, aos terceiros intervenientes e ao Ministério Público. Por isso, os atos de comunicação do processo, como intimações e publicações de editais, nos casos de segredo de justiça, serão cifrados e o nome das partes não aparecerá na íntegra, mas abreviado. Há alguma consequência por desrespeito ao sigilo, professora? Se o sigilo não for respeitado, podem ocorrer sanções administrativas e civis, mas não vai causar nulidade processual. Dito isso, a gente vai encerrar nossa aula fazendo uma breve recapitulação dos principais pontos que a gente abordou. A forma do ato processual é o aspecto exterior que define como os atos processuais se apresentam, sendo essencial para a eficácia do ato jurídico processual. O processo civil brasileiro se orienta pelo princípio da liberdade das formas. A regra geral é que não há uma forma pré-determinada, mas alguns atos têm que seguir o modelo imposto pela lei. Assim, os atos processuais se dividem em solenes, que têm a forma específica exigida por lei, e não solenes, que estão submetidos à liberdade de forma. Os atos processuais, em 99% dos casos, são escritos, mas eles podem ser orais, como ocorre nas audiências. A Constituição e o CPC garantem a publicidade dos atos, exceto quando eles correm em segredo de justiça. Espero que essa aula tenha proporcionado uma compreensão clara sobre a importância da forma nos atos processuais. Se surgirem dúvidas, não hesitem em contactar a tutoria online. Agradeço pela atenção e bons estudos.